Olá, queridos alunos, iniciando os nossos estudos, hoje falaremos sobre relação além-túmulo, simpatia e antipatias, tomo único, módulo 1, roteiro 8. Existe isso? Simpatia, antipatias no mundo espiritual? Será que nós somos antipáticos ou simpáticos no mundo espiritual? O que vocês acham? Vamos descobrir. Os espíritos evitam-se ou se aproximam, conforme a simpatia ou a antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal qual sucede entre vós. Os da mesma categoria se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias. Olha a questão 278 do Livro dos Espíritos nos ensinando que existe esta relação. E que mostra que não é diferente do que acontece quando encarnados. Ou seja, não é porque a gente passa para o mundo espiritual que a gente muda, que a gente evolui, que a gente vira espírito superior. É justamente o contrário. A gente vai ter um comportamento no mundo espiritual muito próximo do comportamento que a gente tem aqui encarnado. Então, elas se procuram e se encontram sob o amparo da espiritualidade e atendendo aos princípios da lei natural que reúne indivíduos cujas tendências se afinam. Olha que alerta que nos dá, fantástico, quando nós vibramos, quando nós reagimos, quando nós interagimos, quando nós nos comportamos. Então, está a demonstrar, está a nos dizer que esta afinidade também é força de atração. Então, se eu tenho um comportamento reprovável, um comportamento desalinhado aos princípios éticos, os princípios que Jesus nos apresenta, quem eu vou me afinar? Quem eu vou me alinhar? Joana de Ângeles? Provavelmente não, né? Então vem a seguinte pergunta. Continua a existir sempre no mundo dos espíritos a afeição mútua que dois seres se consagraram na Terra? Será que eles continuam? Eu tenho afeição por você? Será que quando nós desencarnamos, nós vamos continuar com a mesma afeição ou não? Espero que sim. Sem dúvida. Desde que é originada de verdadeira simpatia, se porém nasceu principalmente de causas de ordem físicas, desaparece com a causa. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e duráveis do que da Terra, porque não se acham subordinadas aos caprichos dos interesses materiais e do amor próprio. Ou seja, se a afinidade que eu nutro por ela estiver ligada aos interesses físicos, os interesses materiais, os interesses somente superficiais das ilusões da matéria, claro que eu não vou encontrá-la. Claro que eu não terei essa afinidade. Claro que tão logo cesse esse relacionamento pelo cumprimento da nossa existência corporal, é claro que nós não vamos encontrar. Ao passo que, quando essa afinidade está ligada a um comprometimento, a uma ligação de amor, não o amor carnal, não o amor de homem e mulher, mas o amor desprendido, o amor que efetivamente Jesus nos apresenta, necessariamente esses espíritos irão se reencontrar sucessivamente. Irão reencarnar também sucessivamente, se reencontrando. Então a gente costuma dizer, não são almas gêmeas como alguns equivocadamente falam, são almas afins, são almas com uma ligação, com um histórico, e que estão juntas para se autoajudarem, para contribuir um com o outro para o seu progresso. Então, muitas vezes, esses encontros se dão de encarnados para encarnados, mas é na espiritualidade onde os sentimentos se depuram e se sublimam, que esses laços se fortalecem, transferindo-se assim para as encarnações desses espíritos. Então é comum a gente encontrar, nossa, de repente meus olhos encontraram os seus e nós nos apaixonamos. Como é que é essa história? Foi uma química? Até pode, uma química no sentido material. Mas ao longo da existência nossa, vamos comprovando que existe um algo mais, que esse encontro não foi casual, que esse encontro havia efetivamente um planejamento, esses dois seres estavam prontos para se reencontrar. De que forma?
pela afinidade, por esse amor que nutriram em outras tantas ligações de reencarnações passadas, eles voltam a se reencontrar nesta vida e nas vidas futuras que virão ocorrer necessariamente, porque se não tenhamos a pretensão de achar que essa é a última encarnação, claro que não, claro que voltaremos, somos convictos, né, que voltaremos, e aliás, costumamos dizer, somos tão convictos dessa volta, que já providenciamos nossas lápides, né, volto já. É muito comum também a gente ter laços de amizade, pessoas que a gente acaba conhecendo em nossa vida já depois de tantos anos, e a gente tem aquela pessoa como se parece que a gente cresceu junto, parece que a gente conheceu desde sempre. Ah, eu te conheço desde sempre. Na realidade, a gente está se deparando nesta encarnação já com determinada idade. Mas não quer dizer que aquele espírito já não seja conhecido nosso de outras encarnações. Daí temos essa simpatia quando conhecemos determinada pessoa, parece que é um irmão, é um parente, ali cresce um carinho, como se realmente fosse alguém da família. Na realidade, são espíritos, sim, já conhecidos nossos de outras jornadas. Mas esses traços é que denotam essa afeição, essa ligação, que não quer dizer que você saia correndo amanhã para procurar uma casa espírita para saber se a pessoa que está do teu lado é ou não afim. Claro que não, porque não funciona dessa forma. Chico nos fala com muita propriedade, o telefone não toca daqui para lá, toca de lá para cá. Então, se existe essa afinidade entre dois seres, elas serão demonstradas ao longo de sua existência, porque ela é perpétua, ela denota essa ligação, esta afinidade. Eu não preciso levantar o manto da lei do esquecimento para descobrir isso, até porque não é permitido ao homem conhecer da sua vida pretérita. Veremos isso em outras oportunidades. É um grande equívoco as pessoas insistirem em querer saber de suas vidas passadas. Claro que não. Então, se existe essa afinidade, nós veremos na própria vivência, na própria existência, que nós vamos caminhando e vamos descortinando essa verdade. Existe algo entre nós dois que ultrapassa essa existência. Existe uma combinação que passa da relação marido e mulher, homem e mulher, que está muito mais ligada à afinidade do que uma relação material. Então, essa fraternidade, esses laços, em nada estão presos à consanguinidade. São, por assim dizer, o resultado da similaridade de gostos, propósitos e necessidades almejados e ou alcançados por esses espíritos, tornando-os assim companhia agradável uns aos outros. Então, o que acontece? Quando você está de frente a uma situação dessa, você vai ver que esses espíritos se nutrem. Eles têm prazer de estar junto, eles mantêm uma relação muito além da relação homem e mulher. Eles sentem prazer, o mundo para eles se bastam entre si. Eles não têm a necessidade de buscar na exterioridade a sua felicidade. A sua felicidade está ligada diretamente a essa relação. Então percebe, eles se nutrem, eles têm prazer de estar, os gostos são semelhantes, as ideias são muito próximas. Este amor a qual me refiro é fruto da simpatia entre espíritos e diferente em muito do sentimento que une espírito através do matrimônio, podendo o segundo ser resultante do primeiro. Porém, a afinidade espiritual promove muitas vezes o encontro desses espíritos unidos por tão sublime sentimento nas mais diversas circunstâncias. Então, o que ele está te dizendo? Que esta relação, ela ultrapassa os contratos matrimoniais, porque sim, o matrimônio, né, que se assina é um contrato, e essas relações estão muito além desse contrato. Elas são tão eternas, e esta é a relação que não se quebra, porque as contratuais, elas se rompem, elas não têm durabilidade, algumas até lamentáveis, ou duráveis às vezes um mês. Né? Tamanha é a fragilidade dessas relações, porque são pautadas em cima de interesse, em cima de algo exterior, em cima de aparências, então eles se rompem. Agora, esta relação que eu estou a falar é uma relação que não há um contrato material, não há um contrato humano, há um contrato espiritual, onde
dois seres se encontram com um único propósito, dois seres já vêm caminhando durante a jornada evolutiva há muito tempo, viveram muitas e muitas vidas, ora como amigos, ora como marido e mulher, ora como companheiro, enfim, de N formas são arranjados esses encontros. E esses encontros são permanentes. Eles não encerram com a morte não tem um condão da separação. Muito ao contrário, ocorre muitas vezes que a morte, ela ocorre, o que foi, aguarda até que esse esteja pronto para retornar. Porque sim, nós temos um planejamento reencarnatório que nos dá um tempo necessário de permanência. E pode ocorrer que um se desencarne primeiro do que o outro. Mas não quer dizer que esse outro fica abandonado. Ele fica a orar para o sucesso desse que fica. Ele fica a orar para que esse continue tendo êxito, não renuncie à vida, para que esse continue a elaborar os seus trabalhos de progresso. Porque o amor que esse nutre por este é um amor puro, é o amor de abnegação, é o amor que se sacrifica, é o amor que efetivamente Jesus nos ensina, é um amor sem interesse, muito pelo contrário, o único interesse que o ser que partiu tem deste é o sucesso que esse venha a cumprir a missão, porque sabe que no cumprimento da missão deste, novamente irão se reencontrar no mundo espiritual, novamente estarão vibrando na mesma sintonia. E é claro que trouxemos aqui como exemplo o matrimônio, mas essa relação também ela se mostra em encarnados como pai e filho, como amigos. Então a afinidade que existe no mundo espiritual, ela também vai ser demonstrada aqui no plano encarnado. Só uma ilustração para vocês verem tamanha a ligação desses dois seres, que seus espíritos estão ligados. Não é só a matéria que está ligada, são os seus espíritos que estão ligados. Um sente o outro, um vive pelo outro, um ama o outro. Não há essa divisão, não há o interesse. Muito pelo contrário, um se despoja para o outro. É o verdadeiro amor, não é? O certo é que esse laço perdura, aproximando cada vez mais esses espíritos que se compreendem, se interajudam, caminham lado a lado rumo ao progresso espiritual em seus vários estágios. Assim, faz-se comum reunirem-se durante os instantes de repouso da matéria, onde traçam metas, ouvem conselhos, trabalham juntos. Olha que legal! Ambos se encontram no mundo espiritual, vão trabalhar junto, vão estudar junto, vão receber aconselhamento dos mentores espirituais juntos, porque eles é quase, digamos assim, como se fosse, claro que não é verdade, uma coisa só. Tanto é que por isso há o choque da ideia de que existe a alma gêmea. Não, somos almas individuais, mas as suas ligações são tão perenes, né, que eles se mantêm, inclusive, quando estão em repouso, quando estão a dormir. O sentimento experimentado por esses espíritos é, de fato, muito sublime, pois é livre de paixões, de posse e autoridade. Carrega em seu bojo apenas o desejo de fazer ao outro feliz, como feliz se sente por ter a sua companhia. Doar-se é o natural e não o excepcional, pois o faz com amor e prazer. Não cria dependência para si ou para o outro, pois se alimenta da liberdade mútua que lhes é outorgada pelo Criador. E aí abre-se um parênteses, que parece que nós estamos falando só de uma relação matrimonial, de marido e mulher. Eu estou usando como exemplo a nossa relação, que é muito próxima disso que nós estamos falando. Mas existe aquela relação de amigos, de pai e filho, de mãe e filha, que ultrapassa muitas ligações consanguíneas. E essas relações que eu estou a falar. Então, não necessariamente esses espíritos vão se encontrar na materialidade, com uma ligação de marido e mulher. O nosso caso é um exemplo que eu estou dando a vocês, porque é assim que vemos. Agora, existe uma infinidade de outras ligações que os espíritos se encontram, como ela bem falou, alguém que te traz uma alegria enorme em vê-lo. De onde vem essa alegria? Quem é esse ser? E desprovido de qualquer interesse de ligação mais amorosa, digamos assim, materialmente falando. É um amor incomensurável. Seres que se ligam por esta afeição.
A tolerância é capaz de compreender e aceitar as limitações do outro para que possa então ajudá-lo a evoluir e superar suas dificuldades. É capaz de perdoar, pois entende que também é carente dessa mesma caridade. É a reciprocidade desses entendimentos faz com que tais indivíduos se procurem, se deem bem juntos e se desejem como companheiros na jornada evolutiva que os conduzirá ao Criador. Então você observa aqui, principalmente o sentimento da tolerância, do perdão, que é tão difícil para nós encarnados, né, essa percepção ou utilizar desse ferramental fantástico que nos foi dado pelo Criador, de perdoar as ofensas. Esses espíritos se perdoam, esses espíritos não guardam mágoa, eles toleram o erro do outro, eles compreendem o erro do outro. O que deveríamos, todos nós, dentro de um grupo fraternal, agirmos dessa forma, o que não é verdade, infelizmente, para esses seres é uma verdade absoluta. São extremamente tolerantes, não são coniventes com o erro. A gente não pode confundir tolerância com conivência, que são coisas completamente opostas. Eles toleram o erro do outro, compreendem a limitação do outro, estendem as mãos para ajudá-lo, para que ele chegue ao mesmo nível na escala da evolução. Então, é o amor pleno, é o amor fraternal que nos é falado pelo Cristo. Mas também tem um lado ruim da história, né? Não podemos esquecer. Eu contei o lado bonito da história, agora vamos contar outro lado. Lembra aquela percepção que eu olho para alguém e falo, não gosto dessa garota. É muito comum de falar, meu santo não bateu com dele. Exatamente. Então, de onde vem essa coisa? Mas eu nem conheço você, como é que eu não gosto de você? Nossa, não adianta, eu não vou com a cara daquela pessoa, não tem jeito. E aí o mundo espiritual vai nos explicar de onde nascem as antipatias. Então, conservarão ressentimento um do outro no mundo dos espíritos, dois seres que foram inimigos na Terra? O que vocês acham? Será que se formos inimigos, vamos conservar essa inimizade do mundo espiritual? Não. Compreenderão que era estúpido o ódio que se votavam mutuamente e pueril o motivo que os inspirava. Apenas os espíritos imperfeitos conservam uma espécie de animosidade enquanto se não purificam. Então, está nos explicando que as nossas antipatias são o quê? Fruto da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Então, se eu tive um desafeto com alguém e não o perdoei, e carrego por além-túmulo esse sentimento, e lá no além-túmulo, que também é uma escola de aprendizado, não me aprimoro, não busco a perfeição, é claro que quando eu regresso, eu vou esbarrar na nossa casa espírita e vão dizer, eu não gosto daquela pessoa, mas nossa, você está na casa espírita. Pois é, mas eu não gosto dele. De onde vem isso? Daqui, das antipatias, das ligações que ocorreram em vidas passadas, onde fomos antagônicos, onde não soubemos perdoar, onde não sabemos tolerar, onde não sabemos a pedir desculpa pelas faltas cometidas. Aliás, eu abro um parênteses, eu costumo dizer em sala de aula, orientando vocês, que uma das formas de nos afastarmos dos nossos inimigos espirituais é nos colocar sinceramente para eles e dizer, perdoe, meu amigo, eu não sabia o que fazia, eu era um ser ainda ignorante, eu era um ser ainda pouco evoluído, perdoe-me sinceramente, eu me arrependo dos males que te causei. Essa é a oração que eu faço a todos os meus amigos espirituais, porque sim, eu chamo os obsessores, meus amigos espirituais, porque são eles os meus corretivos, são eles que me dão o tom do caminho da minha transformação, e a eles eu me dirijo com muito carinho, com muito respeito, e digo sempre a eles, me perdoe, eu não sabia o que fazia. Para que eu faço isso? Para romper os laços da antipatia. Porque mesmo que eu não mais vá encontrá-los, mas eu cessei aquela perseguição que eu havia estabelecido em vidas pretéritas. Vidas passadas. A lembrança dos atos maus que os dois homens praticaram, um contra o outro, constitui obstáculo a que entre eles reine simpatia? Essa é uma outra pergunta que é feita pelo Livro dos Espíritos, eu não sei bem a questão. 294. Questão 294, obrigado. Vocês acham que eles guardam essa lembrança desses atos praticados um contra o outro?
Essas lembranças os induz a se afastarem um dos outros. Muitas vezes nós analisamos as falas de Jesus, de perdoar os seus inimigos, sem compreender o que Jesus está nos dizendo. Perdoar não é esquecer, não é isso que Jesus nos fala. Perdoar é sinceramente compreender, ser indulgente para com a falta alheia. É isso que Jesus está nos dizendo. Mas o esquecimento não. O esquecimento ele vai perdurar algum tempo. Ontem eu ouvi até uma coisa muito interessante de um instrutor. Achei bonitinho o que ele falou sobre o perdão. O perdão é como se fosse uma ferida, né? Em que você olha aquela ferida, num princípio dói muito, está doendo muito. Com o tempo, ela vai se cauterizando, vai cicatrizando, e aí aquela ferida já não dói mais. Mas toda vez que eu olho, ela dói. Logo, o perdão é isso. Não é que eu esqueça, porque toda vez que eu olhar aquilo, vai doer. Mas eu tenho indulgência para aquele que produziu essa lesão. E quando eu o perdoo, eu me cicatrizo. Eu curo a minha ferida. É isso que é a ideia do perdão. É isso que Jesus nos ensina. Mas, quando eu não compreendi isso bem, essa lembrança faz com que eu me afaste daquele que me produziu a dor. Ora, alguém me cortou, alguém me machucou. Eu quero estar perto? Não, eu quero estar distante. E no mundo espiritual, eu continuo a carregar essa percepção até que eu ganhe a maturidade e ver o quanto era pueril aquela dor produzida por aquele ser que foi fruto da sua ignorância, da sua incompreensão. Então está mostrando para a gente que essa impressão, essa lembrança, esse mal-estar causado por essa lembrança, ele não vai durar a vida inteira. Ele, durante um tempo, sim, porque como somos imperfeitos, aquilo vai nos incomodar. Nós ainda não temos a grandeza do nosso Mestre Jesus. Mas ele mostra para a gente que a gente não é esquecer, porque perdão não é amnésia. Perdoar é você realmente se libertar daquele sofrimento. É você não querer o mal daquele que te ofendeu, daquele que te fez mal. É você justamente ao contrário. É você buscar orar por ele, para que ele se melhore também da forma que você está trabalhando a sua melhoria. Isso é perdoar. Então, pode os espíritos, se imperfeitos, sentir recíproca antipatia e mesmo ódio. Esses sentimentos são consequências das relações de inimizade do passado. Olha aí eu explicando por que eu odeio alguém, que como eu posso odiar? Eu nunca vi essa pessoa, eu não sei nem quem é, não sei nem o nome dele completo, mas eu tenho esse sentimento muito ruim. Ele falou, eu já começo a tremer, né? Que a gente fala, babar na gravata, porque esse ser se manifestou. Tudo dele me incomoda, tudo dele me irrita. Onde está isso tudo? Está lá, nas vidas passadas. Aliás, tem uma passagem de Jesus muito interessante que nos adverte sobre isso, né? Aliás, quando você vai fazer a oferenda, para nós, quando vamos orar ao Pai, temos que ter muito cuidado nas nossas orações, o que dizemos ao Pai e o que pedimos ao Pai. E ele nos adverte que antes de fazermos a nossa oração, né, que a gente vai ter nossos irmãos para que a gente possa corrigir as possíveis pendências, para que antes que chegue na frente do juiz, eu não tenha que pagar toda a conta. É isso que ele nos adverte. Então, é necessário que a esses inimigos espirituais, ou até mesmo já encarnado no plano material, na mesma época nossa, a gente vá corrigir. Então, se eu não gosto de você, se eu odeio você, se eu tenho um sentimento ruim para com você, eu preciso me encontrar com você. Eu preciso trabalhar isso, eu preciso me aproximar, eu preciso ser indulgente para com as tuas faltas, eu preciso corrigir as minhas faltas, porque lembre-se, muitas das vezes aquilo que eu aponto em você como erro, nada mais é que o espelho daquilo que eu sou, nada mais é contrariando aquilo que eu sou. Parem para pensar, eis a razão por que o Mestre Jesus nos adverte que devemos ter com os nossos irmãos, ou significa resolver as nossas pendências com os nossos irmãos antes de nos dirigir ao Pai. Porque é hipócrita nosso, quando nós oramos em nosso quarto escuro, como Jesus nos convidava a fazer, né, dizendo, Pai, perdoai as minhas faltas, assim como eu perdoo aqueles que me têm ofendido. Será que é verdade isso? Não, não é?
Eu me sinto tão hipócrita quando eu faço isso, eu tenho até medo de orar o Pai Nosso, quando chega nesta parte que eu tenho que parar e refletir. Aliás, é o convite que eu sempre fiz a todos vocês, não rezem o Pai Nosso como uma coisa mecânica, né? Como uma reza, né? Faça uma oração, uma oratória, uma vocatória ao Criador, para que Ele ouça o meu pedido. E o meu pedido sincero é: perdoe as minhas faltas, porque eu estou perdoando aos meus irmãos. E eu preciso ter essa consciência de perdoar meus irmãos para quebrar essa ligação de antipatia que estabelecemos em vidas pretéritas. Então a lembrança dos atos maus praticados durante a existência corpórea induz os espíritas a se afastarem um dos outros, constituindo-se assim obstáculo a que entre eles reine simpatia. Essa animosidade se mantém enquanto se não purifiquem. Então, essa animosidade vai existir até que eu ganhe o quê? Consciência, que eu ganhe maturidade, que eu ganhe responsabilidade e aprenda, através do processo das minhas orações, a perdoar. E é por isso que eu disse a vocês que eu faço o que em minhas orações? Querido irmão, eu não sei o seu nome. A lei do esquecimento me impingiu a não lembrar de que momento e quando foi, de que forma eu te feri. Mas sei que te feri. E a você eu peço perdão. Peço porque entendo hoje o quanto eu não deveria ter te ferido. Peço porque eu deveria ter reagido de forma diversa. Eu deveria ter dado a você aquilo que eu gostaria que desse a mim e eu não te dei. Então eu te peço perdão por isso. É esta a razão que devemos orar e desta forma que devemos orar para quebrar essa ligação de animosidade com os nossos amigos espirituais. Estando libertos das paixões que os ligam em vida e que fazem os homens agruparem-se em clãs familiares de pendor egoísta, social, de raça, eles se atraem e agrupam em famílias mais alargadas do que na Terra, unidos por sentimentos sinceros, tendo em vista o aperfeiçoamento coletivo e alegrando-se com as conquistas de cada um dos seus entes queridos em cada regresso à casa, após mais uma vida na Terra, plena de lutas e aprovações experimentadas e ultrapassadas. Então, para aqueles que acreditam que ao morrer tudo acabou, não é verdade. Nossos amigos espirituais, nossos amigos de afeição, estarão nos aguardando e numa vibração solene quando vencemos a missão, quando cumprimos a nossa jornada, quando nos transformamos, quando aquilo que havíamos estabelecido, como a gente brinca, né? Lá no banquinho do pensamento, no planejamento reencarnatório, nós cumprimos ipsiliter todo o contrato e eles estarão felizes porque nós estamos retornando para casa, estão aplaudindo o nosso regresso, porque sim, a verdadeira casa não é aqui, é no mundo espiritual que nos aguarda. O amor é a lei própria da vida e, sob o seu domínio sagrado, todas as criaturas e todas as coisas se reúnem ao Criador dentro do plano grandioso da unidade universal. E aí eu trago uma psicografia de Antero, né, psicografado por Adriano Araújo, e que eu acho muito apropriado, porque nós falamos em ligações, em simpatias, e nós vamos falar sobre o amor. Ele nos diz o seguinte: o amor é ferramenta grandiosa na construção das relações interpessoais, e todo aquele cujas ações são pautadas nessa sublime plataforma tende a elevar-se espiritualmente. Quem aprende amor, compreende paz e harmonia, não se abala pela extensão do tempo que dure uma dor, mas o usa sabiamente na tarefa de cicatrizá-la. Essencial a tolerância, age sobremaneira nos momentos críticos, onde só sua presença tem forças para resgatar a paz. Aliado incansável da paz, tem como característica marcante a harmonia que perfuma os atos de que se propaga. Este é o amor, que liberta as almas dos requisitos animalescos cujos equívocos grotescos dominam seus enganos. Amor livre e libertador, que em nada se confunde com as paixões que oprime, se apossa e domina. Amor
que ergue e nivela à sua altura os corações enchendo-os de bondade, que faz luzir cada atitude direcionada ao bem. Amor, bem compreendido, é matéria-prima na elaboração da vida, que movimenta a razão de cada individualidade. Não se entende inteligência se aí não se estiver inserido o amor, pois o amor é o exercício da ação de Deus no infinito criar da vida. Assim encerramos mais uma aula com essa bela mensagem do amor. Fique em paz, até o próximo encontro.